Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço imensamente a oportunidade dada de poder estar aqui com vocês mais uma noite para elevarmos nossos pensamentos e sentimentos para junto com Deus. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 189. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. É a oração para desfazer as maldições, inimizades e pensamentos antagônicos. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar a oração em voz alta, sinta-se à vontade. Quem quiser também pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos, elevar os pensamentos e sentir a força das palavras da oração. Vamos lá então, assumir a posição de oração. Oração para desfazer as maldições, inimizades e pensamentos antagônicos. Deus é a vida infinita que preenche o universo. A sua força vital que rege o universo é constante e infinitamente dinâmica e jamais cessa a atividade criadora. Essa força vital está alojada em nós, seres humanos. Por isso, não podemos deixar de ser sempre dinâmicos, não podemos deixar de realizar incessantemente novas criações, de ter novas ideias, de realizar novos intentos, de alcançar progresso após progresso. Se neste mundo, o mundo que se manifesta exatamente como acreditarmos, doravante, nós só alcançaremos progresso após progresso, exatamente conforme acreditamos. Acreditamos que todos os membros da nossa família são filhos de Deus. Acreditamos que todos nós nascemos com a vida de Deus alojada em nosso interior e, portanto, somos sempre saudáveis, sempre alegres, sempre fraternos, sempre construtivos e vivemos uma vida de constante gratidão e reverência um para com os outros. Nós podemos ouvir com os ouvidos da alma que tudo e todos ao nosso redor estão nos abençoando e cantando para nós hinos de bênçãos. Ninguém poderá ter sentimentos malévolos contra nós, nem enviar-nos vibrações antagônicas. Somos abençoados e amados por Deus. Estamos envoltos e protegidos pelo amor de Deus. Nunca, em nenhuma circunstância, estaremos sem a proteção de Deus. Deus é a onipresença e nos desígnios de Deus não existe nenhum ódio, nenhuma maldição, nenhum rancor e Deus é a única realidade. Consequentemente, neste mundo não existe originariamente nenhum ódio, nenhuma maldição, nenhum rancor. A humanidade é constituída de filhos de Deus que se amam e se reverenciam uns aos outros. Portanto, se por acaso pensamos que a doença, a infelicidade ou a desgraça que nos ocorrem porque há alguém que nos odeia está nos enviando vibrações mentais de ódio, de maldição, de rancor, isso não passa de ilusão, não é imagem verdadeira. É ilusão porque é uma fantasia criada dentro da nossa mente por meio de um pensamento errado. Pensando ser existente, o que na verdade não existe, estamos segurando isso na mente. Na verdade, não existe pessoa alguma que esteja nos odiando, nos amaldiçoando ou alimentando um rancor contra nós. Portanto, o pensamento de que estamos sofrendo porque alguém está enviando vibrações mentais negativas não passa de mera ilusão. Não existe mal de espécie alguma, existem unicamente Deus e suas criações. Vemos agora, com os olhos que veem a imagem verdadeira, que todas as coisas deste mundo são manifestações da vida, do amor e da sabedoria de Deus, que mutuamente se abençoam, se agradecem e se louvam uns aos outros. Louvado seja Deus, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra a distinção entre imagem verdadeira e fenômeno. Aquilo que está manifestado é ilusão, não é verdade, porque Deus não criou antagonismo, Deus não criou homens que se odeiam, homens que brigam, seres humanos que uns amaldiçoam os outros. Isso não é criação de Deus, a criação de Deus é perfeita. E o professor Masaharu Taniguchi exorta nessa oração para que olhemos com os olhos da alma exatamente aquilo que existe de verdade, que é o bem, que é o absoluto, que é a natureza divina em cada ser humano. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer especialmente a presença de todos vocês nessa noite agradabilíssima. Meu muito obrigado a quem está nos assistindo no Brasil, fora do Brasil. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado por todas as mensagens de carinhos que são deixadas nos canais da Meditação Shinsokan e da Seichoné do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Agradeço imensamente tanta demonstração de afeto. Fico muito feliz de poder estar juntos com vocês, estudando, aprendendo mais, crescendo nesse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seichoné. O ensinamento da Seichoné é um ensinamento prático. É algo que nós podemos não só aumentar a nossa intelectualidade nos conhecimentos sobre as leis que regem a vida, mas também colocá-los de forma pragmática, de forma clara no nosso viver, de forma com que a nossa maneira de enxergar o mundo e a maneira como o mundo se manifesta à nossa frente se transforme. Então, o modo de viver da Seichoné é um modo em que nós crescemos, é um modo em que nós temos um objetivo claro, que é manifestar o que há de melhor dentro de nós e trabalhamos para que isso se torne concreto de forma perceptível. Portanto, quando nós levamos essa vida luminosa da Seichoné, nós mudamos não só o nosso destino, mas nós também levamos alegria a todos que nos rodeiam, porque nós começamos a ser mais felizes. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos mostrar ou nós vamos conversar um pouco de como nós temos muito mais coisas felizes do que infelizes. E isso é fundamental enxergarmos, porque quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue construir um caminho para a felicidade muito mais fácil. Na semana passada, eu falei sobre o caminho para a felicidade. E hoje nós damos continuidade com esse tema, por isso que nós vamos utilizar inclusive o mesmo livro, A Verdade, volume 4, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é exatamente o capítulo seguinte, exatamente do tópico que nós trabalhamos na palestra passada. Então, na palestra passada, nós falamos da página 127, que a gente vai caminho para a felicidade. Hoje nós vamos falar exatamente da página 130, que é o tópico do capítulo. Possuímos mais aspectos felizes do que infelizes. Então, livro A Verdade, o meu aqui é o volume 1, volume 4, aliás, primeira edição, página 130. É o ponto que nós vamos trabalhar. E é importante porque construir o caminho para a felicidade, como nós vimos na palestra passada, é nós aprendermos a usar as leis da mente. E aí vem o ponto, ok, eu quero aprender a usar as leis da mente. Então como é que nós vamos utilizar? É exatamente levando uma vida em que a gente reconheça. A mente, ela funciona assim, ela vibra. Então, pensamentos, palavras, gestos, expressão, sensações, tudo isso é vibração que a gente, a grosso modo, chama de vibração mental. Então, tudo que você sente, tudo que você fala, tudo que você expressa, tudo que você emite para o universo é uma vibração. Essas vibrações, elas vibram, porque são vibrações, elas vibram e elas vão com conteúdo vibracional criando aquilo que se manifesta no mundo das formas. Então, não é algo instantâneo nem rápido, é algo que leva tempo e é trabalhado. Por isso que nós não conseguimos associar as reações às ações vibratórias nossas. Ou seja, a gente não consegue associar o que está acontecendo na nossa vida com o que nós emitimos. Como há um tempo, há uma necessidade de que aquilo que nós pensamos reflita no mundo das formas, a gente não consegue associar. A gente associa de forma muito imediata. Por exemplo, você está em casa e você come uma sopa. Depois que você come essa sopa, você passa mal. Nós conseguimos associar. Estou passando mal porque eu comi a sopa. Essa é uma associação rápida, material, causal, que não necessariamente é a verdadeira. Às vezes, você passou mal porque você veio remoendo sentimentos de raiva por alguma situação desde de manhã.
E essa sensação foi liberando toxinas no seu sangue, o seu sangue foi ficando extremamente prejudicial e o seu corpo já percebendo e sentindo essas toxinas, sentindo essa quantidade tóxica no seu sangue, ele determina a liberação e ele se utiliza do momento da refeição pós-sopa para eliminar essas toxinas. Então você associa, tomei a sopa, passei mal, mas você não associa, passei mal pelos pensamentos ruins que eu tive durante o dia, que desencadearam numa não absorção do alimento à noite, que no caso foi a sopa. Então, pelo fato de que nós só associamos aquilo que é próximo, a gente acaba se esquecendo de olhar o todo. E o todo vibracional, ele mostra isso para a gente, que nós colhemos ou nós vivemos aquilo que nós emitimos. Essa é a lei mental. Aquilo que nós pensamos manifesta-se. Portanto, quando nós descobrimos isso, que nós falamos na semana passada, conhecemos a verdade de que somos filhos de Deus e que esse mundo é projeção da mente, então, quando nós descobrimos que esse mundo é projeção da mente, a gente fala, interessante. Então quer dizer que o passar mal não é porque eu comi alguma coisa, é porque há um resultado de um acúmulo de vibrações que desencadeou num passar mal. Mas, preletor, eu, por exemplo, tenho alergia a camarão, eu tenho alergia a frutos do mar, eu tenho alergia a peixe, eu tenho alergia a leite, eu sou intolerante à lactose, eu tenho alergia a não sei o que e tal. Todos os tipos de alergias, todos os tipos de indisposições corporais, elas são frutos de indisposições mentais. A pessoa, ela se indispõe mentalmente, seja com alguém, com alguma situação, com algum fato, alguma coisa ela se indispõe. Como a mente dela está constantemente indisposta, isso se materializa nas formas como indisposição a alguma situação alimentar. Mas, preletor, eu tenho alergia desde que eu era criança. Então, a sua indisposição mental já veio com você já de outros momentos da sua existência. Então, ou seja, a ideia de que nós nascemos puros e imaculados não é assim que funciona. A criança ela é pura e imaculada porque o subconsciente dela ainda não se abriu para que manifestem todos os hábitos, todas as situações e tudo aquilo que ela já viveu em outros momentos. Então, por isso que a criança ela cresce pura e quando chega na adolescência ela sofre uma transformação. Por quê? Porque na adolescência abre-se o subconsciente e vem à tona aquilo que a pessoa já traz de outras experiências. Por isso que na adolescência manifestam-se muitas situações que às vezes os pais falam, puxa, mas por que meu filho e minha filha era tão assim, era tão assado e agora mudou por completo? Então o que acontece? As indisposições alimentares são frutos de indisposições mentais. Então, quando você compreende isso, você para de colocar a culpa na comida e você tem capacidade de fazer uma reflexão para descobrir o que realmente eu tenho dentro de mim que me entristece ou que me dá essa situação de rejeitar alguma coisa, algum alimento ou alguma situação. Então, compreender isso é fundamental. Já que nós estamos aprendendo que a mente cria, então, para nós criarmos a felicidade, a gente precisa utilizar a mente. Ótimo! Qual é um excelente exercício para não só nós iluminarmos a nossa mente, mas fazer com que os nossos dias sejam muito mais preenchidos de bons sentimentos? Por quê? Se eu ilumino a minha mente com bons pensamentos, eu vibro boas coisas. A vibração dessas boas coisas vão construir no mundo boas situações e eu acabo vivendo essas boas situações. Então, olha que interessante. Da mesma maneira que você tem capacidade de, com o pensamento de rejeição, criar no seu corpo algo que não seja aceito ou você criar no seu corpo uma indisposição a determinados alimentos, por exemplo, você também consegue, com bons pensamentos, criar no seu corpo um funcionamento maravilhoso, ou seja, a saúde plena, mas não só no seu corpo, como também nas suas relações e na sua própria vida. Portanto, saber dominar
ou ter conhecimento dos mecanismos mentais fazem com que você construa felicidade e faz com que você construa aqui e agora. Cleiton, então como é que eu construo a felicidade aqui e agora? Pare de enxergar aquilo que é negativo e passe a enxergar aquilo que é luminoso. Jogue-se na luz de Deus. Jogue-se nos braços de Deus. Jogue-se na verdade que você consegue fazer essa mudança radical. Essa mudança radical. O mundo hoje caminha para o pessimismo. Todo mundo acha que é bonito ser pessimista, ser crítico, ser negativo e ter alguma coisa para estar apunhalando, para estar falando, para estar brigando. Então, hoje em dia, as pessoas acham que na agressividade você vai encontrar a felicidade, no cancelamento você vai encontrar a felicidade. Então, as pessoas sempre ficam procurando alguém para brigar. Não é aí que você vai encontrar a felicidade. Quando as pessoas em vez de estar procurando as coisas boas para reconhecer, ficam só procurando as coisas ruins, você nunca vai ter harmonia, você só vai ter discórdia e problema. Então, olha só, não só para fora como para dentro. Nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas qual é o hábito mental que as pessoas sempre alimentam? O de reclamar. Como sempre tem um hábito mental de reclamar, nunca estão satisfeitas, por conseguinte, nunca estão felizes. Por isso que as pessoas, mesmo procurando a felicidade, mesmo tendo condições, mesmo tendo muitas bênçãos ao seu redor, conseguem ser infelizes. Exemplos simples assim mostram como é que esse hábito mental ele solidifica e torna difícil para a pessoa enxergar o quanto que ela é abençoada. A pessoa cresce numa família vamos supor, classe média, uma família que tem condições, não passa necessidades, mas tem condições, não é luxuosa, mas dá aquele básico, e o jovem cresce reclamando, porque não tem o tênis do ano, porque não tem a mochila mais nova, porque não tem o casaco de marca, e fica reclamando só pelo que não tem. Mas ele não observa aquilo que ele tem. Aquela bermuda que pode não ser de marca, mas é uma boa bermuda, então ele não consegue observar. Quando cresce, aí ele começa a trabalhar. Aí ele observa que, puxa, o meu trabalho não é tão bom quanto o de outras pessoas, eu ganho menos do que outras pessoas e continua reclamando, mesmo tendo trabalho. Aí ele se esforça para trabalhar cada vez mais. Aí ele consegue comprar um carro, mas ele reclama que o carro que ele comprou não é tão bom quanto o carro que os outros têm, porque ele queria ter um carro top, aquele carro fantástico, mas não tem. E ele não observa que ele conseguiu chegar lá e comprar um carro. Aí ele trabalha para ganhar dinheiro. Na hora que ele consegue ganhar dinheiro, aí ele reclama, porque como ele ganhou dinheiro, ele não teve tempo para se cuidar e acabou perdendo a saúde. Aí ele fica reclamando porque não perdeu a saúde, apesar dele já ter observado que ele conseguiu atingir a meta financeira que ele queria. E assim, vai até a morte. Aí reclama até na hora de morrer, ele reclama do caixão que comprou. Pô, devia ter comprado um caixão melhor, comprei um caixão ruim. Por quê? O hábito de reclamar vai acompanhar a pessoa a eternidade. Vai acompanhar a pessoa a eternidade, porque é um hábito. Hábito é aquilo que a pessoa faz sem nem ao menos pensar, sem nem ao menos refletir, no automático. Então nós temos que fazer com que, primeiro, enxerguemos quem nós somos na essência. Quem nós somos na essência? Espírito, vida de Deus. Ok, primeiro ponto, conhecimento. Segundo, prática. Agora eu tenho que extrair essa essência divina e colocar em ação. Como é que eu faço isso? Com exercícios, com uma vida em que nos possibilita trabalhar esse lado positivo. Então nós temos as práticas recitativas, de você ficar repetindo. Nós temos a meditação Shinsokan, que é fundamental, que ela nos dá essa essência, ela nos conecta com o nosso eu interior. Nós temos os deveres de casa, a leitura dos livros sagrados, as palestras, nós temos várias, as práticas, purificação da mente, oração de gratidão aos antepassados, diversas práticas, seminários nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, que estão a todo vapor. Então, nós temos vários momentos, várias possibilidades de nós trabalharmos para aprendermos a manter a mente positiva. E dentro desses exercícios inúmeros, tem um que é fantástico, que eu acho que ele possibilita uma verdadeira revolução na nossa vida, que é exatamente esse tópico que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou até trazer o quadro aqui para a gente. Somos mais felizes do que infelizes. Ah, isso aqui é fantástico.
E muitas pessoas, elas não conseguem. Quando fala isso aqui, eu já estou vendo algumas pessoas mandando mensagens para mim, falando assim, Pretor, é um absurdo, como é que você pode falar que eu sou mais feliz que infeliz? Você não conhece a minha vida é só infelicidade, é só desgraça, é só coisas ruins. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Na palestra passada, eu falei sobre liberdade. Que o caminho da felicidade está em você ser livre, em você ter liberdade. Olha como é que isso é muito profundo. Tem pessoas que se prendem, ou seja, abrem mão da liberdade, se prendem a sofrimentos. A pessoa se prende a sofrimento. Mesmo ela vivendo rodeada de bênção, ela simplesmente só consegue observar o sofrimento. Ela só consegue observar o sofrimento. Vou dar um exemplo, que acho que é um exemplo bem forte, que dá para mostrar isso daí. A pessoa casada 15, 16, 20 anos, e de repente ela descobre que dentro do seu casamento não estava bem, não estava feliz e decide se separar. Ou ela é largada pelo cônjuge, uma coisa mais drástica, ela é largada pelo cônjuge. Então o que acontece? No momento que ela é largada, em que pese ela tenha inúmeros motivos ao seu redor para reconhecer outras situações, ela se prende ao sofrimento da separação. Pretor, uma separação é muito ruim. Sei disso, é muito ruim mesmo. Não recomendo para ninguém, é muito dolorido. Se quem casou mal já sofre quando separa, você imagina quem casou bem. Então é algo bem sofrido. Mas olha só o que acontece. As pessoas elas perdem a liberdade da vida porque elas se prendem a esse sofrimento. Por quê? A separação passa, muitas vezes você tem a chance de reconstruir a vida, mas você acaba se prendendo àquela situação e continua a sofrer. Alguns problemas têm desdobramentos e os desdobramentos causam dor. Sim, disso eu não discuto. Eu já vivi muitos problemas na minha vida em que os desdobramentos continuavam mantendo a dor. Só que o que eu fui aprendendo? Que para conquistar a minha liberdade, eu tenho que deixar com que os sofrimentos cumpram a sua missão e rapidamente eu preciso me levantar e focar naquilo que realmente interessa. Falecimento de pessoas amadas é algo muito dolorido, Perder pessoas que nós amamos, eu acho que são uma das lições mais difíceis que existem na face da Terra. Não tem como. Chega, você não sabe nem o que falar para a pessoa que perdeu um ente amado. Você simplesmente chega e abraça. E talvez eu acho que isso seja a palavra mais reconfortante nesse momento. É só você abraçar a pessoa e falar assim, eu estou aqui. Porque não tem muito o que falar nessa hora, não tem muito o que verbalizar. É algo que traz muita dor. É algo que, assim, é uma missão muito complicada. Mas ela é comum, ela é normal, faz parte da vida. Ou seja, todos nós teremos que nos pedir de alguém. Pai, mãe, cônjuge, filho, todos nós teremos. O ideal é que nós sejamos enterrados pelos nossos filhos, mas algumas pessoas, infelizmente, têm que enterrar os filhos. É algo que traz um sofrimento profundo na sua alma. Profundo na sua alma. Todavia, se você se prender a esse sofrimento, você perde a liberdade. Aí você vai ter a nítida constatação que sua vida é infeliz. Mas isso não é de fato, isso é por sua escolha. Duro, mas me dê um minuto para explicar. A sua escolha por quê? Porque mesmo que você passe por grandes sofrimentos, você ainda tem inúmeras razões para ser feliz. Mas o problema é que você se prende ao sofrimento e perde a liberdade. Então acaba que é algo que arrebenta a sua estrutura, a sua base de vida e você se prende a isso. Por você se prender a isso, você acaba sofrendo, você acaba vivendo acreditando que você tem uma vida infeliz. Aí eu não preciso nem ir muito longe para esse tipo de situação, a gente pode ir bem menos.
Quantas pessoas têm inúmeras bênçãos na vida, inúmeros motivos para agradecer, mas só se prende àquilo que dá errado. Aí a pessoa só sofre e ela não consegue crescer, ela não consegue se transformar. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Eu acho muito legal, Verdade da Vida, volume 4, página 130. Possuímos mais aspectos felizes do que infelizes. O ser humano possui muito mais aspectos felizes do que infelizes. Podemos perceber isso com o exemplo de doenças. Por mais que uma pessoa sofra de doença estomacal ou pulmonar, ela tem as mãos, as pernas, os olhos, a boca, a pele e demais órgãos todos saudáveis. Enfim, possui muito mais fatores saudáveis e felizes. Apesar disso, desespera-se por causa de um ou dois itens infelizes, o estômago ou os pulmões, e lança-se no abismo da desgraça. Interessante, ó, lança-se no abismo da desgraça. Por quê? Como ela se prendeu, ela perde a liberdade, perdeu a liberdade, vai se lançar no abismo da desgraça. Ela se desespera porque a mente está apegada a uma ou duas infelicidades. E isso equivale a um rato que caiu na ratoeira, apesar de se tratar de um ser humano. E agindo assim, por mais que fale em democracia, em direitos humanos, não haverá liberdade alguma. Para que o ser humano se torne livre, ele deve, por livre-arbítrio, manter apenas pensamentos alegres e jamais pensamentos tristes. Isso porque liberdade nada mais é que liberdade de escolha. Uma pessoa que não consegue decidir o que pensar em sua própria mente não tem liberdade de escolha de seus próprios pensamentos. Não passa de um tipo de escravo. Vamos lá. Esse ponto aqui, você vê, o professor Masaharu Taniguchi já traz um exemplo fantástico, que é exatamente esse. A pessoa, ela apega na doença e ela esquece de tudo que ela tem de bom, de tudo que ela tem ao redor. Então, observa só, eu sempre falo isso aqui nas palestras, nós temos 10 fatos na vida. Desses 10, 3 dão errado, 7 dão certo. Nós nos apegamos, por hábito, aos 3 que dão errado e a gente esquece de observar os 7 que dão certo. Então a gente tem a impressão de que a nossa vida é mais insucesso do que sucesso. E a gente acaba construindo com a nossa mente um insucesso. Quantas pessoas extremamente capacitadas não conseguem desbravar os rumos da sua vida porque tem uma mente extremamente pessimista, uma mente extremamente sombria. E nós podemos treinar. A gente treina. Com o treino, a gente consegue aprender a observar as coisas. Tem um apresentador famoso, aí, ele apresentava os canais da MTV, acho que no canal da MTV, um programa que ele ficava achando erros nos clipes. Os clipes de música, e ele dava pausa e ele mostrava os erros, coisas que a gente nunca tinha observado. A gente falava, meu Deus, tinha isso mesmo. Eu lembro que tinha um clipe que eu assistia de uma música do Michael Jackson, que é o Beat It, e tem um momento que o Michael Jackson vai cantar, ele sobe em cima de uma mesa de sinuca, e quando você observa não tem buracos das bolas, não tem as caçapas da mesa de sinuca. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, aposto que você em casa daqui a pouquinho já vai entrar para ver se realmente isso acontece. Pelo menos na época que eu vi, não tinha as caçapas no clipe do Beat It, do Michael Jackson. Então o que acontece? Eu quando vi aquilo, eu falei, gente, que interessante. Aí eu falei, cara, como é que ele consegue ser detalhista? Fui ouvir uma entrevista dele e ele falou assim, não é que eu seja detalhista, é que quando eu vou assistir o clipe, eu treino para observar isso. Aí eu achei aquilo tão engraçado, poxa, eu treino para observar isso. Então, ou seja, ele na hora que vai assistir, ele assiste com outro olhar. Ele vai treinando para observar aquilo que ninguém está pronto para enxergar. A mesma coisa é a sua vida. Você tem 2 maneiras de enxergar a sua vida. Ou você enxerga como todo mundo quer enxergar, de maneira pessimista, de maneira desesperançosa, de maneira assim, sabe, sempre voltado para o lado, o lado da névoa, do lado da escuridão, ou você pode treinar a ver as coisas positivas. Então, você tem inúmeras situações na sua vida que te fazem mais feliz do que infeliz. A opção por qual dos 2, ela é sua. Ela é sua. Uma vez eu orientei uma moça
E ela virou para mim e falou assim, olha, Preto, eu estou muito triste, eu estou perdendo a vontade de viver. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela veio me contar que ela falou assim, eu estou estudando muito para concurso público e eu não estou conseguindo passar e toda a minha razão de viver está acabando. E eu conversando com ela, eu comecei a perguntar, seus pais estão vivos? Ela, estão vivos, graças a Deus, e muito saudáveis. E como é que é a sua relação com seus pais? Ela, nossa, maravilhosos, meus pais me apoiam, meu pai é meu herói, minha mãe é maravilhosa, eles me apoiam bastante. Eu falei, é de coração? Ela, é de coração. Nossa, eu tenho um amor profundo pelos meus pais. Eu falei, que maravilha. Tem namorado? Ela, não, eu sou casada. Eu falei, você é casada? Ela, sou casada, eu. E o seu marido? Ah, meu marido é maravilhoso. Meu marido é um cara assim espetacular, me dá todo apoio, ele me ajuda com os afazeres para que eu tenha mais tempo para estudar e me dedicar. Eu falei, nossa, mas que coisa boa. Aí eu perguntei, e como é que está na família? Eu fui perguntando várias coisas, e sua casa, como é que é? Ela foi me contando, me contando, me contando. No final das contas, ela me enumerou tantas coisas maravilhosas da vida dela, que eu parei e falei assim, num determinado momento eu virei para ela e falei assim, você reparou o tanto de coisa bacana que você me enumerou? Ela parou assim, e você via que ela estava começando a cair a ficha nela, ela, poxa, verdade. Eu falei, você falou 10 coisas maravilhosas que você tem, e você só está prestando atenção na única que você não tem, que é ainda não ter logrado a aprovação no concurso público. Você está bem casada, você tem paz, você tem uma família. E comecei a elencar e falei assim, por que ao invés de reclamar pelo fato do único sofrimento que você tem, grande nesse momento, que é o fato de você não passar no concurso público, e você não começa a focar naquilo que é maravilhoso, naquilo que merece gratidão, naquilo que você tem que é fantástico. E ela, você vê que o semblante dela mudou na hora. Ela falou assim, gente, é verdade. Eu ainda não parei para agradecer o quanto que o meu marido cuida de mim. Eu não parei para reparar o tanto que os meus pais me amam. Eu não parei para observar que, gente, eu estou saudável, eu estou bem, eu sou feliz e não sabia. Ela saiu com esse sentimento, gente, eu era feliz e não sabia. Resultado, essa moça me volta um tempo depois, volta com o marido, reluzente de alegria, falando assim para mim, preletor, continuo estudando para concurso público, mas agora isso para mim não é nem mais o importante, porque graças a Seichonoye eu consegui enxergar o quanto que minha vida é abençoada e eu estou curtindo a minha vida agora como nunca. Então ela estava viajando, estava curtindo, estava muito feliz. Resultado, um tempo depois ela passou no concurso público. Por quê? A mente se desanuviou, a mente ficou mais livre, ela ficou mais leve. Como a mente ficou mais livre, ficou mais leve, o que ela conseguiu manifestar? A sua natureza divina. Então a natureza divina dela manifestou na hora que ela tirou o apego. O apego prende. O apego prende. Por prender, ele tira a liberdade. Na hora que você está mais livre, você manifesta a natureza divina. Seichonoye ensina, agradeça todos os dias. Para que eu tenho que agradecer? Algumas pessoas reclamam comigo. Para que eu tenho que agradecer? É exatamente quando você agradece, você está treinando reconhecer as felicidades na sua vida. Quanto mais você reconhece felicidades, mais você vai ficando leve, mais você vai ficando feliz. Isso te dá liberdade, manifesta a sua natureza divina. As coisas acontecem. Estava no fórum, trabalhando, veio uma advogada muito brava no balcão e queria despachar comigo de qualquer jeito. E ela muito brava, e a secretária chegou e falou assim, doutor, tem uma advogada aí que está muito brava. Eu falei, por favor, pede para ela entrar, deixa eu conversar, deixa eu ver no que eu posso ajudar. Ela entrou, e ela entrou em pé e falou assim, doutor, eu quero falar com o senhor. Eu, por favor, sente-se. Ela, não quero sentar. Eu quero falar porque eu estou muito brava. Eu falei, mas se a senhora sentar, eu vou conseguir te ajudar, eu vou conseguir te ouvir melhor. Aí ela foi assim, respirando, eu fui falando, se a senhora quiser, pode ficar um pouquinho calma aí, quer um copo d'água. Fui perguntando, fui conversando com ela. Daqui a pouco ela sentou e falou assim, obrigado, doutor, e o que eu quero falar com você é muito sério. E ela me contou uma história que num voo que ela estava, aconteceu uma situação e ela acabou se machucando.
e ela estava muito brava porque ela não recebeu nenhuma auxílio, seja material, seja mesmo emocional da companhia, nem sequer uma ligação para perguntar como é que ela estava, e ela estava entrando com uma ação, processando essa companhia, né? E aí, ela estava com muita dor nas costas, por isso que até que ela entrou muito agitada e não queria sentar, porque ela estava sentindo muita dor nas costas. E ela virou para mim e falou assim, eu gostaria que o senhor desse uma decisão. Eu falei, a senhora pode ficar tranquila, eu vou analisar esse processo o mais rápido que eu puder. Peço compreensão da senhora, porque eu tenho um volume de outros processos também importantes na fila, como UTI de hospital, acidente, pensionamentos. Então eu tenho umas outras situações mais sérias, mas pode ter certeza que o mais rápido possível eu vou poder auxiliá-la analisando o processo e vou decidir conforme o que consta no processo, tudo bem? Ela, não, tudo bem, doutor, é isso que eu peço, que o senhor analise qualquer coisa, se precisar de uma emenda, alguma coisa, o senhor me fala que eu trago as peças necessárias, complementares. Nessa hora me deu um estalo, eu virei para ela e falei assim, quer melhorar a dor das suas costas? Ela, claro que eu quero, porque eu estou tomando remédio e não está fazendo efeito nenhum. Eu falei, pois bem, comece a repetir todos os dias, 1000 vezes as palavras muito obrigado. Ela tomou um susto e falou assim, o que tem isso a ver com as minhas costas? Eu falei, doutora, presta bem atenção. Quando você está tensionada numa situação de conflito, como que a senhora está vivendo agora, porque a senhora está brigando mentalmente com a empresa, a senhora está todos os dias se degladiando, você acorda xingando a empresa e dorme xingando a empresa, não é verdade? Ela, é exatamente isso. Eu já como o café da manhã esmagando ele de ódio da empresa. Falei, pois bem, como você está em situação de conflito, toda vez que a gente vai entrar numa situação em que a gente precisa brigar, ou que a gente está numa situação que a gente precisa se defender, qual é a tendência do nosso corpo? É se contrair, ele se contrai como um todo. Então o que acontece? Como a senhora está numa postura de conflito, os seus músculos das costas contraem e apertam as partes das suas vértebras, da sua coluna que estão machucadas. Como eles apertam, dói e a senhora sente essa dor que a senhora não está conseguindo nem ficar sentada direito. Todavia, quando a sua mente começar a sentir que não existe mais conflito, que vai ser feito por meio da repetição das palavras muito obrigado, porque se você está agradecendo, você não está brigando. Se você não está brigando, o corpo ele entende, opa, se eu não estou mais brigando, eu posso relaxar. Se eu puder relaxar, os músculos eles vão destensionar nas suas costas, eles vão deixar de ficar tensos, vão parar de apertar a sua coluna e você vai parar de sentir dor. Ela parou assim e falou assim, nossa, faz todo o sentido e funciona? Eu falei, funciona, experimenta. Faça isso com você para a senhora ver se vai dar certo ou não. E essa advogada saiu do gabinete falando, muito obrigado, muito obrigado. E ela começou a reconhecer as coisas para agradecer. Muito obrigado que eu ainda estou andando, muito obrigado que eu estou respirando. E começou, eu falei para ela, agradeça as coisas banais, dormir, acordar, respirar, lavar o rosto. E comecei, agradeça, agradeça. E ela começou a agradecer. Passado um mês, eu encontro essa advogada novamente no fórum, ela olha para mim, abre um sorrisão, falei, tudo bom, doutora? Ela fala, doutor, obrigado pela dica, minhas costas pararam de doer. Olha que coisa legal. O problema continua, ela ainda teve, nem sei qual foi o fim que teve o processo, porque eu não permaneci mais naquele local para ter visto o desfecho do processo. Mas o ponto é que, no momento em que ela parou de se prender ao sofrimento que ela havia vivenciado, ela teve mais liberdade, a mente dela conquistou a liberdade de novo e ela passou a manifestar a natureza divina. Então, olha como é que esse exercício de reconhecer o que é positivo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma vez um jovem foi pegar uma orientação pessoal com um preletor da Seite Noé e ele virou e falou assim, porque meus pais são monstros, meus pais são dois infelizes que eu tenho muita tristeza de morar na minha casa. Aí o preletor, com muita sabedoria, com muito amor e jeito, ele virou e falou assim, nossa, eu imagino, passar fome não é fácil. Aí o jovem falou assim, não, mas preletor, eu nunca passei fome. Aí o preletor, tá, desculpa, não, então ser abandonado pelos pais é muito difícil. Aí o jovem falou assim, não, mas meus pais não me abandonaram. Aí o preletor, não, desculpa, não, então ser agredido pelos pais até tirar sangue é algo realmente muito, muito complicado. Aí o jovem foi ficando sem graça, ele, não, meus pais nunca me bateram assim. Aí o preletor, não, ser expulso de casa não é fácil mesmo não, né? Aí o jovem, não, eles nunca me expulsaram. Aí o preletor parou e falou assim, então o que aconteceu para eles serem monstros?
Aí os olhos do jovem começaram a lacrimejar, ele começou a chorar. Naquele momento ele estava entendendo, eu reclamo muito mais do que eu reconheço de coisa boa. No fundo, ele estava bravo porque ele não era mimado como ele queria ser mimado. Ele não queria ter todas as coisas que ele achava que ele merecia. Então ele via monstros onde não existiam. Quantas pessoas brigam com seus pais porque eles só conseguem reconhecer aquilo que é negativo e não olham aquilo que é positivo? Nós mudamos a nossa visão com os nossos pais, nós mudamos as nossas visões com os nossos cônjuges, exatamente porque a gente deixa de olhar aquilo que é negativo e passamos a buscar aquilo que é positivo. Como é que você mantém um casamento feliz depois de muitos anos? É exatamente lembrando, recordando e gravando sempre dos momentos felizes. Eu lembro, eu já estou com 15 anos de casado, 20 anos juntos com a minha esposa. Eu lembro que quando eu estava fazendo, eu acho que 10 anos de casado, teve um dia que eu fiz esse exercício, mas foi fantástico. Não que eu não faça, eu faço sempre, mas teve um dia que especialmente eu parei para lembrar tudo de bom que eu já tinha vivido com a minha esposa nos 10 anos. E simplesmente todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que a gente já tinha vivido, deixa isso para trás. Não, eu vou pensar naquilo que eu vivi bom. Nossa, mas me deu assim uma alegria tão grande que eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu construí uma vida já com ela, que coisa boa. E o único sentimento que eu conseguia ter era de gratidão. Eu agradecia. Aí você vê que a vida vai ficando harmoniosa, que a gente vai ficando cada vez mais ajustado, cada vez mais juntos. Outro dia eu estava lembrando do primeiro mês de namoro. Aí eu lembrando das semanas que a gente saía todo dia juntos, eu falei, gente, como foi especial. Como aquilo me trouxe alegria? Uma coisa que eu já vivi há 20 anos atrás e até hoje me traz alegria. Por quê? Porque quando a gente foca naquilo que a gente entende que é a nossa, quando a gente toca, nossa mente ela se lembra daqueles pontos de felicidade, a gente se engrandece, a nossa mente fica mais livre e manifesta a natureza divina, você vive mais feliz. Então é muito interessante quando a gente consegue ter essa capacidade. Isso vem pelo treino. Não era assim. Eu não era assim e ninguém, antes de conhecer a Seitonei e praticar, em regra, é assim. Várias pessoas fazem isso, várias pessoas conseguem fazer isso e elas transformam a sua vida. Por quê? Você tem inúmeros fatos para agradecer ao invés de reclamar. Mas o hábito mental é de reclamar. Aí é tão chique uma pessoa chegar no restaurante e reclamar, aí porque ela demonstra que é granfina. Bobagem. Claro, nós podemos fazer críticas construtivas, nós podemos fazer reclamações pontuais para auxiliar, melhorar, ok, mas que isso não seja um hábito. Que não seja um hábito. Então tem pessoas que falam assim, não, eu reclamo porque as pessoas podem sempre melhorar. No fundo, isso é desculpa esfarrapada para justificar a sua pequeneza de alma de só reclamar de tudo. Só reclamar de tudo. A gente tem que aprender a agradecer. Tudo com adequação, gente, tudo com adequação. Tudo que é adequado é maravilhoso. Então, isso não quer dizer que a gente vai tampar o sol com a peneira. Acontece, o cara passa, atropela a gente, passa um caminhão em cima da gente, a gente, ai que lindo, ele passou o caminhão em cima da gente. Isso é motivo de felicidade. Não é. É tampar o sol com a peneira, é agir com sabedoria. É aquilo que eu falo. Na nossa vida nós temos diversos acontecimentos que são difíceis e diversos acontecimentos que são maravilhosos. O que nós vamos fazer é focar a mente nos maravilhosos e agradecê-los. E não achar que o que está ruim, que o que está feio, que o que está errado, está lindo. Porque quando a gente age assim, as pessoas normalmente fazem o seguinte, critica o errado dos outros e aplaude o seu errado. Então, tem péssimos hábitos mentais e acha que é lindo. Não, esse meu hábito mental aqui tá lindo. E o dos outros critica. Então o que acontece? Não é isso. A gente tem que trabalhar para sempre manifestar aquilo que é bom. Mas se vivenciarmos experiências que aparentemente não são as melhores, nelas extrair os ensinamentos, extrair a capacidade, extrair tudo aquilo que a gente tem para construirmos a nossa felicidade. Lembre-se, a liberdade faz o caminho da felicidade. Palestra passada. Como é que é o caminho da felicidade? É quando nós utilizamos a mente ao nosso favor. Como é que a gente utiliza a mente ao nosso favor? Quando a gente se envolve em sentimentos luminosos, positivos, abençoados. Como é que a gente faz isso? Com oração,
prática diária. E qual a prática diária? Nossa, a melhor de todas, reconhecer o que você tem de mais feliz. Quando a gente reconhece o que a gente tem de mais feliz, a nossa vida muda. Nossa, mas a nossa vida muda em todos os aspectos. Então, quando a gente atende pessoas, por exemplo, enfermeiros, médicos, delegados, policiais, juízes, promotores, defensores públicos, são carreiras que lidam na linha de frente com a mazela humana, assistentes sociais, professores, nós temos vários, eu não vou conseguir citar, bombeiros, a gente tem várias profissões que lidam na linha de frente com a dor humana. Então nós temos a dor física, nós temos a dor psicológica, nós temos a dor espiritual, nós temos a dor social, nós temos vários aspectos em que essa dor se manifesta. Então, esses profissionais, eles têm a chance de ver o quanto que tem inúmeras situações das quais você próprio não passa. Só isso é gratidão. Quando eu fico lotado em vara de família, por exemplo, porque eu ainda estou numa fase da minha carreira que eu pego muitas matérias durante o ano. Então, quando eu fico lotado em vara de família, eu vejo situações que quando eu chego em casa, eu só abraço a minha esposa e falo obrigado por você existir na minha vida. Obrigado, 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 obrigado. Eu reconheço uma enorme felicidade que eu tenho por estar vivendo aquele momento. Isso me torna uma pessoa mais feliz, porque eu agradeço mais do que reclamo. Então, por exemplo, você vai para o cinema, aí vai assistir um filme que é péssimo, o filme é horrível. E isso aconteceu agora, recentemente. Eu e minha esposa fomos assistir um filme, o filme era ruim pra caramba. Aí a gente sai do cinema, e o filme? Nossa, o filme foi ruim. Qual é o ponto que a gente vai se prender? Ao filme que é ruim, nós gastamos dinheiro, compramos pipoca, só em comprar o ingresso, comprar uma pipoca é quase um empréstimo bancário. Você já tem que chegar lá, não é qualquer cartão que compra, porque quando você chega no cinema e fala, quero ingresso, paga meia? Não, pago inteira. O pessoal já faz, e você fala, ainda quero pipoca? O pessoal, esse cara é rico. Então o que acontece? Você chega lá, pede a entrada do cinema, compra pipoca e o filme ainda é ruim, você fala, meu Deus, mas eu gastei dinheiro pra caramba. Só que tem um detalhe, o filme foi ruim, mas a companhia, não. A companhia estava maravilhosa, que eu estava com a minha esposa. Então observa só, a felicidade vem de eu estar com ela, seja assistindo um filme bom ou assistindo um filme ruim. Quando a gente entende assim, mesmo numa situação, e é claro, esse exemplo é muito simplório, mas é só para mostrar que mesmo você vivendo uma situação adversa à sua expectativa, você pode extrair fatos felizes. Quer ver? Vou trazer um outro exemplo que eu já contei algumas vezes, mas que ele mostra isso. Estava indo para um casamento e eu estou lá dirigindo e eu fui ultrapassar o caminhão de uma maneira um pouco abrupta e esse caminhão, eu jurava que o caminhão ia frear, mas ele não jurou comigo, ele acelerou. Eu desviei do caminhão que ia passar por cima de mim, era um caminhão Scania de 18 rodas e eu num Celtinha. Eu desviei, o caminhão passou, eu peguei um banco de areia, na hora que eu fui frear, não consegui parar e enfiei o carro na curva da entrada da festa de casamento que eu estava indo. Eu bati de frente, eu praticamente arranquei as rodas dianteiras do carro, mas foi uma pancada daquelas que amassa a frente, levanta a fumaça do carro. Na época, eu mal tinha dinheiro para pagar a prestação do carro e o seguro do carro, eu vivia muito apertado, estava ainda estudando, crescendo profissionalmente, estava indo para esse casamento com o dinheiro contado, aquele que contou o dinheiro para comprar o presente para os noivos, e eu bati o carro na porta. Primeiro detalhe, bati o carro na porta. Só bater o carro já é algo extremamente infeliz. Segundo, na porta do casamento. Todo mundo do casamento viu que eu bati o carro. Terceiro, a batida foi um negócio tão forte que o assunto do casamento foi o carro do João batido. Eu tinha motivo para sofrer. Eu tinha motivos para ter perdido a meia-noite, para ter perdido a saúde, para ter perdido até a esperança, porque eu não tinha dinheiro para consertar o carro e eu precisava do carro, porque sequer o dinheiro da franquia, do seguro eu tinha para pagar. Então eu falei, como é que eu vou fazer? Naquela hora, me veio naquele momento,
Praticar é agora. Você tem que praticar aceitando é agora. E é treino, é treino. Respirei fundo. Primeira coisa que eu perguntei, logo depois que eu bati, eu perguntei para minha esposa, você tá bem? Ela, tô bem. Aí eu respirei fundo e falei, graças a Deus, o meu maior patrimônio é você. O restante a gente resolve. E naquele momento eu só fiquei agradecendo o fato de eu e minha esposa termos saído ileso de um acidente tão forte. Então ela saiu ilesa, eu saí ileso, eu só fiquei agradecendo. Liguei, mandei o carro para casa do meu pai, falei, pai, bati o carro, estou mandando o carro para aí, recebe aí. Liguei para o guincho foi lá, pegou o carro, deixou na casa do meu pai. Já estamos na festa. Pô, tadinha, minha esposa passou o dia no salão se arrumando. Eu falei assim, não, nós estamos bem, não estamos com dores, então nós vamos entrar e curtir a festa. Nós entramos, os noivos ficaram extremamente comovidos com a gente, com a força de vontade da gente ter vivido aquele momento e ainda estarmos lá para prestigiar. Todo mundo adorou a nossa postura, a nossa alegria, porque a gente foi agradecendo. E eu falei assim, eu e minha esposa conversamos, a gente falou assim, vamos aproveitar a noite, porque nós ganhamos essa noite na nossa vida. E a gente dançou, a gente curtiu, mas foi ótimo. O pessoal gostou tanto que nós recebemos 6 convites de carona. As pessoas falaram, a gente faz questão de deixar vocês em casa. Deixaram a gente em casa e a gente falou, gente, graças a Deus que a noite nós não perdemos, nós não estragamos a noite dos noivos, nós curtimos, foi uma noite assim agradabilíssima, foi maravilhosa. Aí beleza, cheguei em casa agora falei, agora vamos resolver o problema. Eu não me prendi ao problema, eu soltei o problema, fui curtir a festa, fui dançar, fui comer, fui curtir, foi ótima a festa. A festa foi maravilhosa, até hoje eu me lembro tão boa quanto foi a festa. Agora vamos resolver o problema. Pois bem, não tenho dinheiro para o seguro, o carro ia ficar estragado até aparecer dinheiro. Simplesmente eu fui repetindo, não vai dar tudo certo, o carro é assim mesmo, a gente amassa, depois a gente desamassa. Nessa semana, acabou que eu recebi um dinheiro extra que não estava previsto, era exatamente o valor da franquia, mandei consertar o carro chegou novinho, eu falei, olha só, não precisava nem me preocupar, a provisão já estava chegando para exatamente me ajudar a consertar. Nesse momento, está tudo certo, fiquei super feliz. Aí o que acontece? Passaram-se os anos, eu fui vender o carro. Quando eu fui vender o carro, mesmo depois daquela batida, não deu perda total, nem entortou o carro estava em pleno funcionamento. Só que quando eu fui vender o carro, eu ainda consegui um preço maior de quando eu comprei. Aí eu parei para pensar, nesse espaço todo de tempo, eu falei, gente, quanto que é fantástico quando a gente não se prende ao sofrimento. Deixei a mente livre e fui vivendo as coisas à medida que elas iam acontecendo. No final das contas, não perdi a festa, não perdi meus amigos, não perdi a oportunidade, vi o tanto que eu era feliz pelo que eu tinha e ainda vendi o carro mais caro do que comprei. Lucro total, que maravilha! Isso é um dos exemplos, de tantos e tantos exemplos que eu tenho. Um outro, entrei no tribunal, eu comecei trabalhando no Supremo Tribunal Federal como servidor, depois eu fui para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal como servidor também. Minha primeira lotação, eles me colocaram no local que era 54 quilômetros da minha casa, longe pra caramba. E eu falei, meu Deus do céu, tanto que no dia que me deram a minha lotação, você vai trabalhar em tal local. Quando eu olhei, a pessoa do meu lado perguntou, você tem algum inimigo na corregedoria? Eu falei, rapaz, se tem, eu não sabia. Mas me colocaram, enquanto todo mundo estava trabalhando a 2, 3, 10 quilômetros de casa, eu era o único premiado que estava a 54 quilômetros de casa. Era tão longe que, na época, com a gasolina muito barata, eu não dava conta de pagar. Se fosse hoje, então, meu Deus do céu, ia ser assim, eu ia ter que ser dono de posto de gasolina para conseguir pagar essa distância toda. Então, o que acontece? Eu tive que largar o carro e começar a ir de ônibus. E nessa de ônibus, eu comecei a fazendo as práticas da CETIR e estudando. E eu chegava no fórum sempre sorrindo, que eu sempre falava, agradecer a esse momento que eu estou tendo, a essa oportunidade que eu estou tendo. O pessoal lá do fórum que eu trabalhava, que era muito distante, me acolheu com tanto carinho, porque eu era o forasteiro. Eu era o cara que vinha de outro lugar da cidade para trabalhar lá. Então, todo mundo me tratava como diferente e era gostoso, porque eles tinham um carinho comigo, cuidavam de mim, me davam toda a ajuda. E eu ia trabalhando todo dia com muita felicidade,
Porque eu aprendi na Seitonei, nós devemos chegar no ambiente de trabalho e levar luz. E eu sempre tentava ver pelo lado positivo. Graças a Deus eu estou trabalhando. Tem pessoas que não conseguem trabalhar e não conseguem estar aonde eu estou. E eu fui lá trabalhando com alegria, alegria, fiquei lá por 10 meses, até que eu tive a chance de ser chamado para outro lugar. E esse pessoal que eu fui trabalhar no Fórum Longe, eles nunca se esqueceram do momento que eles viveram comigo, porque eles próprios reconheceram, nossa, você é o que mais tem motivos para reclamar, porque você é o que está longe, gasta mais dinheiro, você é o que tem menos salário que sobra no final do mês, mas você sempre foi o que chegou mais alegre, mais agradecido, você agradecia tudo. Eu ficava agradecendo os processos, eu agradecia as oportunidades, eu agradecia a lanchonete, porque a lanchonete tinha comida lá que eu adorava, tudo mais. O que acontece? Eles tiveram uma reestruturação, a equipe mudou, quando eles vieram para o lugar mais próximo, abriu um cargo de chefia. Quem eles convidaram? A mim. Então olha só, o fato de eu ter ido trabalhar longe foi importantíssimo na minha vida, porque graças a eu ter conhecido essa equipe, quando essa equipe mudou, eles tiveram a chance de me chamar para um cargo de chefia. E quando eu ocupei esse cargo de chefia, eu consegui juntar dinheiro para casar. Olha como é que tudo se encaixou. Mas por que isso? Em vez de eu ficar me remoendo, prendendo ao sofrimento, mandaram longe, eu estou tendo que... Eu ia no ônibus, gente, demorava tanta viagem que eu dormia 3 vezes durante a viagem. Uma vez meu pai perguntou, o ônibus passa pela rodoviária? Eu falei, não sei, porque eu sempre estava dormindo de tão longa que era a viagem. Em vez de me prender ao sofrimento, eu fui ver o aspecto feliz. Estou trabalhando, aproveitei que eu estava no ônibus, vamos estudar, comecei a ler, comecei a estudar, e isso já me adiantava, porque eu estudava na ida, estudava na volta, eu já ganhava aí pelo menos uns 40, 50 minutos de estudo, o que é muito bom. Então eu pude começar a me melhorar, começar a aprofundar em tudo que eu estava estudando, em tudo que eu estava aprendendo. Então, olha só, as situações elas vão se desencadeando conforme nós conseguimos observar se nós somos felizes ou infelizes. É prática, é prática. A coisa não acontece da noite para o dia. É prática, eu fui praticando, eu fui praticando, eu fui praticando. Outro dia um colega meu estava reclamando do meu lado, e eu parado assim, ouvindo, ele reclamando, eu falei, realmente, nós temos as nossas dificuldades na profissão, que não são poucas, né? Mas, olha que coisa boa, a gente conseguiu passar, né? No que eu falei isso, ele parou assim, ele... Caramba, pior que é, né? A gente nunca pode esquecer desse ponto, né? Porque a gente sofria tanto quando a gente estava tentando passar e agora que a gente passou, a gente continua sofrendo, é porque se prende ao sofrimento. Cara, quem gosta de sofrer, você pode dar o que você quiser para essa pessoa, ela continua sofrendo, porque ela sempre vai arrumar alguma coisa para se prender. Tem pessoas que se prendem tanto ao sofrimento que elas causam na vida dela uma desgraça. Quantas pessoas se prendem, elas se apegam a pequenos sofrimentos e acabam levando uma vida extremamente infeliz. Infeliz. Por isso que nós temos tantas ferramentas na Seitonei para nos ensinar a agradecer. Então a gente levanta de manhã, Seitonei ensina, agradeça o travesseiro, agradeça a cama, agradeça o cobertor nessa época de frio, pelo menos aqui em Brasília, nós estamos na época do inverno, que é frio para os nossos padrões, né? De repente lá para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, isso aqui nada mais é do que uma segunda-feira ensolarada, mas para a gente aqui pelo menos é frio. Então aí a gente agradece o cobertor, a gente agradece a cama que a gente está. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo dá possibilidades, isso tudo dá para a gente felicidade. Então o que acontece? Quando nós entendemos que a gente vai agradecendo as pequenas coisas, a gente começa a observar, puxa, eu tenho uma cama que me acolhe, eu tenho um cobertor. Aí você entra no banheiro, aí você vai lavar o rosto, você fala, nossa, eu tenho água, gente, eu tenho ar. Você começa a agradecer, você vai observar que essas pequeninas coisas somadas são extremamente maravilhosas e te fazem muito mais feliz do que se você ficar pegado aos infelizes. Lembro, e eu sei disso, tem acontecimentos infelizes que são impactantes, são doloridos e são pesados. Sim, mas a gente consegue com treino, com dedicação, fazendo com que eles tenham a passagem deles natural, que o aprendizado deles seja deixado em nossos corações e a gente volte a sorrir ou volte a levar uma vida luminosa, nos apegando àquilo que nós somos felizes. Quando eu terminei um relacionamento, meu relacionamento antes do meu casamento, foi muito traumático,
Eu nunca me esqueci que eu encontrei minha tia, e minha tia é uma pessoa maravilhosa, ela virou para mim e falou assim, João, nunca perca a esperança em amar. E eu falei, é verdade, tia, eu nunca vou esperar, eu nunca vou perder a esperança em amar, porque eu acho que amar nos faz felizes. Amar te faz mais feliz do que ser amado. Nesse relacionamento eu entrei esperando ser amado. Eu acho que agora eu quero aprender a amar. Minha tia falou, é isso daí. Minha tia encontrou a alma gêmea dela depois dos 50 anos, depois de ter passado por um casamento catastrófico, trágico, minha tia conseguiu encontrar a alma gêmea e ela foi muito feliz no segundo casamento, porque ela nunca deixou, nunca perdeu a esperança de amar. Então, quando a gente vai aprendendo a focar naquilo que nos faz felizes, ou observar as felicidades que nós já temos, melhor dizendo, quando nós focamos nas felicidades que nós já temos, a nossa vida se transforma mesmo. Por isso que nós praticamos. Por que vocês repetem muito obrigado? Para reconhecer as felicidades que estão ao nosso redor. Por que vocês têm o hábito de elogiar? Para reconhecer as felicidades que estão ao nosso redor. Por que vocês têm o hábito de sempre estar fazendo oração a Deus, fazendo meditação? Para reconhecer as felicidades que estão ao nosso redor. Quanto mais nós reconhecemos as nossas felicidades que estão ao nosso redor, mais nós temos liberdade, mais nós desapegamos, mais a nossa natureza divina se manifesta. Isso é verdadeiro, isso é prático, isso é transformador. Experimente fazer na sua vida. Comece a agradecer as felicidades que você tem ao seu redor. As felicidades que você tem ao seu redor, você vai ver que fantástico. Senhorzinho chegou para o nosso decano da Seitonê, professor Yoshio Mukai, na sede central, e falou assim, quero me separar. Mas, nossa, o senhor já está com 70 anos, não aguento mais aquela velha nem um dia. Aí o professor Mukai, tudo bem. Então, se você quer separar, eu ajudo você a encontrar um advogado para fazer isso. Mas antes, eu gostaria de pedir que você fizesse apenas um treinamento, apenas um, durante 30 dias. Olha, tá, 30 dias, para quem já viveu o tanto que eu já vivi, 30 dias não é nada. Pois então, todos os dias, escreva no caderno pelo menos uma qualidade da sua digníssima. Uma só uma só. Aí escreva uma qualidade, mês que vem a gente volta para conversar, tá bom? Aí ele foi embora com essa missão de apenas escrever uma qualidade. Foi. No mês seguinte ele retornou, quando o professor Shimukai veio. E aí, como é que está? Não quero mais separar. Falei assim, não quer? De jeito nenhum. Eu, quando você me passou aquele exercício de escrever só uma qualidade, eu falei, uma é fácil, vou escrever 2. E ele começou a escrever 2 por dia. No final de 20 dias, quando ele olhou para o caderno, ele falou assim, o quê? Eu vou trocar essa mulher que tem esse tanto de qualidade? Não, eu quero ficar com ela. Mudou o coração dele. Por que mudou o coração dele? Porque a mulher se transformou? Não, é porque ele parou de focar naquilo que era ruim e passou a focar naquilo que era a felicidade. Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Se alguém for conviver comigo, vai observar que eu tenho qualidades e defeitos. Se você focar a mente nos meus defeitos, você vai me achar absolutamente insuportável, intragável, não tem condição de ficar perto de uma pessoa tão ruim quanto o João. Agora, se você focar nas minhas qualidades, talvez até admiração você tenha por mim. Observa, a mesma pessoa, tudo depende do foco. Se você está vivendo com alguém, se você só focar nos defeitos, essa pessoa vai se tornar insuportável. Mas se você focar nas qualidades, você vai observar que fica muito melhor, muito mais gostoso viver com essa pessoa. A mesma coisa em tudo. Nós temos que focar. Eu tive uma vez um colega que ele chegou para mim e assim falou, João, eu tenho assim uma notícia boa e ruim. Aí eu falei, nossa, o que foi então? Ah, boa, né? Qual é essa notícia boa? Ele falou, tô namorando. Eu falei, pô, cara, que maravilha que você tá namorando, né? E qual que é ruim? Ele, nossa, cara, minha namorada é feia. Aí eu parei na hora, eu não esperava aquilo. Eu fiquei sem saber o que falar. O que eu falo? Eu não sabia, não esperava aquela reação. Nunca tinha visto alguém ficar feliz que estava namorando e triste porque a namorada era feia. Aí ele ficou assim, nisso entrou a namorada dele e um amigo meu, juntos. Ninguém sabia dessa história, ele estava contando em primeira mão para mim. A namorada dele entrou e passou por trás da gente e não o viu, então não o cumprimentou. Meu amigo entrou do lado,
Quando ele entrou do lado, ele botou a mão assim no meu ombro, olhou para o lado, olhou para a namorada dele, que ele não sabia que era a namorada do meu amigo, né? Então aquele segundo amigo que estava entrando, ele bota a mão no meu ombro, olha a menina e fala assim, nossa, que menina gata! Caramba! No que ele falou isso, o meu colega que tinha acabado de reclamar que a namorada é feia, olhou para a namorada, até que ela não é tão feia não, até que ela é bonita. Porque o que acontece? Ele tinha focado em alguma coisa da menina que para ele achou feio. Não sei se foi o cabelo, não sei se foi a disposição do nariz, os olhos, não sei o que foi. Ele olhou para a menina e achou que a menina era feia, quando a menina não era feia. Por quê? Porque ele focou na falha. Quando veio alguém que focou na virtude, a mente dele mudou. Ora, se ele achou bonita, por que eu também não vou achar bonito? É a mesma coisa, eu fui comprar um carro, quando eu fui comprar o carro, eu falei assim, eu estou achando esse carro tão feio. Minha esposa falou, nossa, eu achei ele lindo. Quando a minha esposa falou, achei ele lindo, até que ele começou a ficar mais bonito, no final eu já estava achando o carro maravilhoso. Eu falei, gente, esse carro é muito legal, ele é muito 10. Por quê? Porque a gente passa a ver as qualidades. E realmente o carro tinha tanta qualidade que eu falei, cara, o aspecto exterior é um de menos, de tanta coisa legal que tinha. Tudo na nossa vida é assim. Eu trouxe alguns exemplos simples, eu trouxe alguns exemplos mais robustos, trouxe exemplos muito simplórios, mas é que o ponto é o seguinte, a gente tem tanta coisa para trazer, tanta coisa para mostrar. Eu saindo de casa, estava um dia chuvoso, minha filha falou assim, ai meu Deus, mas eu não gosto de chuva. Eu falei, filha, chuva é uma bênção, porque chuva molha as plantinhas, dá água para os patinhos, dá água para os macaquinhos, todo mundo fica feliz quando chove. A gente não pode brincar lá fora, mas depois vem um dia ensolarado. Hoje, quando a gente sai, minha filha olha para o céu quando está chovendo, ela fala assim, olha papai, que bênção papai, está caindo aguinha para as plantinhas, para os patinhos, para os macaquinhos, está todo mundo feliz. Ou seja, o dia é o mesmo, mas a capacidade de você enxergar a felicidade é que muda. Quanto mais você enxerga a felicidade, mais você se torna liberto, ou seja, mais a sua mente ela fica desanuviada e manifesta-se a sua natureza divina. Construir a felicidade é você aumentar o grau de liberdade. Para aumentar o grau de liberdade, você precisa compreender que você tem mais fatos felizes do que infelizes. Se você pegar um papel e você for escrever fatos felizes e fatos infelizes, você vai comprovar que você tem mais fatos felizes do que infelizes. Preto, eu só vejo coisa infeliz. É porque você ainda está pegado aos sofrimentos. Se você tiver uma análise sincera, você vai observar que você tem muito mais fatos felizes do que infelizes. Sua família, seus irmãos, seu emprego, sua possibilidade de estudo, sua capacidade, tudo, você tem aquilo que extrair, você tem aquilo que pode ser maravilhoso. Por fim, uma vez eu estava com a minha esposa estudando na biblioteca, entrou uma menina linda, mas bonita de chamar a atenção. Mas tinha algo que também chamava muita atenção nela, ela não tinha os braços. E aquilo, eu e minha esposa paramos e a gente não conseguia parar de olhar porque ela com os pés, ela tinha uma capacidade de pegar na prateleira e fazer assim, vendo qual os livros, aí ela pegava com os dois dedos, com o dedão e com o dedo ao lado, trazia com o pé, botava numa sacolinha que ela tinha aqui ao lado e ia para fazer a reserva, para pegar o livro para ler. Naquele momento nós ficamos assim, uns 5 minutos parados, olhando aquela cena. Quando a gente virou, eu e minha esposa com os olhos cheios de lágrima, eu virei para minha esposa e falei assim, gente, essa moça me trouxe um profundo aprendizado hoje. Não só pela capacidade que ela mostrou, pela beleza que ela mostrou, da leveza que ela tem, mesmo diante de tamanha dificuldade, mas ela me mostrou o quanto que um abraço é maravilhoso. E eu nunca parei para agradecer um abraço. Aí eu abracei minha esposa, mas nós choramos e falamos assim, nossa, como nós somos felizes porque a gente pode abraçar. Quantas pessoas podem abraçar e às vezes não reconhecem que podem abraçar? Essa moça, depois ela casou, viu? Essa moça, com certeza, ela deve ter uma vida de muitos aprendizados, porque ela ensina aos outros que você pode ser feliz, mesmo diante das mais diversas vicissitudes. Que nós possamos enxergar na nossa vida sempre mais os fatos felizes, para que, com o trabalho da mente, da vibração, reconhecendo quem reconhece felicidade, cria felicidade, porque uma mente
livre, é uma mente que permite que a imagem verdadeira brilhe com maior intensidade e concretize no mundo. Ou seja, mente alegre ensina, ou mente alegre faz com que a matéria mental crie fatos, situações, condições alegres. Que nós possamos utilizar a nossa mente para construir a nossa felicidade rumo à construção cada vez mais de fatos felizes. Tenha certeza, você tem mais o que agradecer do que reclamar. Vamos praticar? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan para reconhecermos cada vez mais a nossa natureza divina. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração. Mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante sereno, feliz, pensamento elevado, pensando no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonae, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é. No mundo da imagem verdadeira, Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é. No mundo da imagem verdadeira, Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos abrir os olhos. Opa! Vamos aqui para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras na palestra de hoje. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas descubram a sua natureza divina e exatamente que a sua vida está repleta de fatos, acontecimentos, situações a serem reconhecidas. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. E segundo, reconhecer pelo menos 10 fatos felizes na vida e agradecê-los, gente. Apenas 10 fatos, isso é tão pouquinho, gente, tem tanta coisa para a gente reconhecer. Você pode reconhecer, por exemplo, que você conseguiu dormir, que você tinha coberta, que você tinha cama, reconhecer a comida, reconhecer as roupas, reconhecer seus familiares, o amor que te envolveu, sabe, lembrar coisas do passado, como foram boas. Quando a gente rememora as coisas agradáveis, felizes que aconteceram com a gente fica mais feliz, o nosso coração se enche de alegria. Vamos reconhecer aquilo que foi maravilhoso, aquilo que é maravilhoso, aquilo que está acontecendo agora e vamos agradecê-lo. Vocês verão quanto que a sua semana será abençoada, o quanto que você terá uma semana feliz, exatamente porque você vai usar o conteúdo mental para construir a sua felicidade, para fazer o caminho da sua felicidade. Meu muito obrigado, uma feliz semana, beijo no coração e até mais.